Olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele e fala: Shalom, meu irmão. Que bom estar contigo aqui. Mais um pouquinho de pé. Temos a alegria de estar conosco aqui Pastor Samuel, amigo de longas datas, pode vir. Ministrou hoje pela manhã e com certeza o Senhor vai usá-lo de uma forma poderosa nesta noite para ministrar ao coração da igreja. Levante suas mãos. Pai, obrigado pela vida do teu servo. Que o Senhor possa usá-lo como instrumento de poder, de cura, de restauração, de libertação. Que nesta noite, através da vida dele, o Senhor ministre ao coração da tua igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz. Paz do Senhor. Você pode sentar, dá um abraço a quem está pertinho de você. Quando você estiver sentando, fala para a pessoa assim: olha, que bom que você está aqui. Se a pessoa estava cantando bem, você fala: pô, pensei que tinha um anjo do meu lado. E se ela cantou mal, você não fala nada. Você só deixa ela sentar e o Espírito Santo vai falar com ela. Aleluia. É bom demais estar aqui. Tem uns lugares que a gente... Obrigado, irmã. Eu achei que era para tomar nesse negócio aqui, mas amém. Glória a Deus. Deus abençoe a senhora, viu? A Bíblia diz que quando você traz água para um copo d'água para o profeta, é galardão de profeta. Para o pastor eu não sei o que rola, mas Deus vai revelar. Glória a Deus. É um prazer estar aqui. Tem lugares, eu estava falando que existem lugares que a gente se sente em casa, né? E esse é um dos lugares que eu aprendi a me sentir em casa aqui. Sempre muito bem acolhido por vocês. Para quem não sabe, eu sou esposo aqui vocês chamam ela de Kessia, né? Lá em São Paulo a gente chama de Kézia. A culpa é minha, confesso, né? Mas eu sou esposo da Kessia. Eu pedi para ela ficar em pé, mas ela é de casa. Não, fica em pé para todo mundo ver quem é você. Tem um pessoal que não conhece, né? A Kessia é a irmã da Loide, né? A irmã mais bonita da Loide. Uma é bonita, a outra é bonita também, né? Mas é bíblico, sabia? Eu tô falando isso, mas eu tenho como provar na Bíblia para vocês que a minha esposa é a mais bonita. Jó 42, versículo 15, está escrito que na terra não havia mulheres tão belas quanto as filhas de Jó, e o nome de uma delas era Késia. Então, desculpa, André, sinto muito. O meu está na Bíblia, o seu não. É muito bom estar aqui. Hoje de manhã nós estivemos aqui e ministrando a palavra de Deus. Eu até brinquei, né? A última vez que eu ministrei aqui faz uns 6 anos, mais ou menos, e eu devo ter falado alguma besteira muito grande que o Cláudio nunca mais me chamou. Aí 6 anos depois ele resolveu ter misericórdia, Deus ministrou o coração dele, parece que rolou uma ministração de perdão, e ele falou: vai, vem. E eu estou aqui para ministrar para você, e com a graça de Deus, eu espero que Deus fale ao nosso coração, eu espero que Deus fale ao seu coração, e Ele fale ao meu coração também, porque todos nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o Salmo 119 diz que ela é a lâmpada dos nossos pés, ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Sem a palavra de Deus, se nós não amarmos a palavra, se não nos relacionarmos com a palavra, nós andamos à deriva. Nós andamos em cima daquilo que achamos. E é importante que nós nos apeguemos à palavra de Deus. É importante que a gente ame a palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz de ver ontem a iniciativa, o trabalho da igreja em ensinar o povo, ensinar você doutrina. Tem gente que olha e fala assim: mas doutrina, a gente não precisa de doutrina. Eu falo: não, nós precisamos de doutrina. Primeira vez que alguém questionou aquilo que Deus havia estabelecido, deu no que deu. Foi lá no jardim. Não foi bem assim que Deus disse. É importante que você conheça a palavra, para que você conheça a verdade e não seja levado de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. Amém? Então, parabéns, eu fiquei muito feliz. Lógico que
a gente teve, quem não veio ontem, levanta a mão. Hoje eu vou perguntar ao contrário, né? Quem não veio, você perdeu, teve aula de grego, teve tudo aqui ontem. O negócio foi fantástico, foi um espetáculo mesmo. Deus é muito bom. O Carlos está tirando leite e pedra, viu, Carlos? Até grego, descobrimos um doutor em grego aqui, olha só, maravilha. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos nos debruçar um pouquinho sobre essa passagem, nós vamos meditar um pouquinho sobre algo que essa passagem traz para nós. Essa manhã nós falamos sobre o mesmo assunto, talvez você tenha estado de manhã, agora nessa parte da tarde, com a graça de Deus, eu quero focar um pouquinho mais no texto de João 21, mas é muito importante que a gente entenda o contexto, é importante que a gente entenda a história do personagem, para que quando a gente chegue em João 21, a gente possa estar situado, a gente não se perca e entenda o que está acontecendo, o que Deus está fazendo na vida do personagem que nós vamos conversar hoje, esse personagem bíblico. Hoje a gente vai falar um pouquinho da vida do Pedro, nós vamos falar bem do Pedro hoje, né? Não vamos falar mal do Pedro não. João 21 tem uma característica muito interessante. João capítulo 21 é o capítulo desse evangelho que torna ele, em outros aspectos, o evangelho de João é diferente dos demais, mas o capítulo 21 é um dos capítulos que contribui para que o evangelho de João seja bem diferente dos demais evangelhos. O evangelho de João, ele tem uma característica muito interessante no último capítulo. Quem é que gosta de filme? Quem gosta de filme? Levanta a mão. Você gosta de filme? Levanta a mão. Não vai entrar em disciplina, não. Aqui pode assistir filme, não pode, pastor? A moçada vai tudo assistir filme, né? Depende do filme, lógico. Se você for um marmanjão assistindo Barbie, vai rolar disciplina, né? Mas você gosta de filme? Quem gosta de filme? Levanta a mão. Isso, assim, glória a Deus. Sabe o que eu mais gosto no filme? Depois que passa os créditos, aparece as cenas do próximo filme. Quem já viu isso? Sabe, você vai para o cinema, e você senta, e você fica ali, e passa os créditos, e passa o nome de todo mundo, você fica esperando na expectativa, e de repente, bum, opa, a história não acabou. Esse é o sentimento que esse pedacinho de filme, do próximo filme, cria no nosso coração. E João capítulo 21 faz isso. Porque quando você lê João 20, o último versículo de João 20 diz assim: estes, porém, estão registrados. Vamos ler João 20, 30. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. E pum! João termina o filme. O livro, o evangelho, a carta. E parece que o texto acabou. E de repente, João 21 começa. João 21 aparece, ele é introduzido no evangelho. Talvez porque quando nós temos a impressão de que tudo está acabado, nós precisamos ser lembrados que quem termina a história, quem diz quando ela acaba, não somos nós, mas é Deus. Deus tinha algo que precisava chegar a mim e a você. Havia algo de precioso acontecendo que precisava ser relatado. E é a história de Pedro. É a história da restauração de Pedro. Se você cresceu na igreja, com certeza você já ouviu essa ministração, você já ouviu essa palavra, já conhece a história. Se você é da época da escola bíblica dominical, você já deve ter ouvido a história de Pedro. Pedro era um cara muito interessante. Pedro foi o primeiro discípulo de Jesus a ser chamado. Embora André, irmão de Pedro, tenha sido o primeiro a ver Jesus, foi André quem foi até Simão Pedro e falou para ele: vem ver, eu achei o Messias. André era discípulo de João Batista. E ele começa então, por causa de João Batista, André começa a seguir a Jesus e vai chamar a Pedro para que Pedro venha e veja. Mas Pedro é o primeiro discípulo do Senhor a ser chamado.
Quando a gente lê lá Lucas capítulo 5, a história de Pedro começa em Lucas capítulo 5. Pedro entra na história dos evangelhos em Lucas capítulo 5, o seu chamado. E é algo muito interessante chamar de Pedro. Pedro era um pescador de profissão. Pedro era um cara que vivia da pesca. Não é? Tem gente que gosta de pescar. Quem gosta de pescar aí, levanta a mão agora, manifesta em nome de Jesus. Não é? Tem o pessoal que gosta de pescar, tem o pessoal que a esposa até briga, né? Misericórdia, para de pescar. Tem um irmão na nossa igreja que toda vez que ele compra um equipamento de pesca, ele fala para a esposa dele, ele mente com relação ao preço. Fala assim, irmão, não pode fazer isso. Ele fala assim, pastor, mas se eu falar para ela quanto eu paguei mesmo, e tem um barco escondido na casa do outro irmão, é mole um negócio desse? Eu falei, Jesus amado, isso não pode, tem alguma coisa errada que não está certa nessa história. O irmão gosta de pesca, e às vezes você gosta muito de pesca, e a esposa briga com você porque você gosta de pesca, e tem algumas esposas que brigam que é para você ir pescar. Você vai pescar, pelo amor de Deus, né? Não, mas eu não gosto de pesca. Não, mas vai pescar, vai fazer bem para você. Se não fizer bem para você, com certeza vai fazer bem para mim. Deus está falando, né? Tem um pessoal rindo porque Deus está ministrando aí. E o Pedro era o pescador. Pedro era esse cara que vivia da pesca. E em Lucas 5, Pedro volta de uma noite inteira de trabalho. Pedro, André, João, Tiago, todos eles estavam ali tentando pescar. Pedro tinha uma empresa de pesca, ele tinha uma sociedade com Zebedeu. E os filhos de Zebedeu, junto com ele, eram seus colegas de trabalho. Eles haviam passado a noite inteira tentando pescar e exaustos, sem terem resultado, sem terem pego nenhum peixe. Eles chegam na costa, eles chegam na praia do Mar da Galileia para atracar seu barco, para limpar suas redes. E de repente um homem entra no barco. Esse homem era Jesus, um rabino, um cara que andava ensinando o povo. Por onde ele ia, o povo o seguia, e ele ia ensinando as pessoas a respeito dos mistérios de Deus, a respeito do reino de Deus, falando com grande autoridade. E a autoridade de Jesus, ela era proveniente da relação que Jesus tinha com o Pai. A autoridade de Jesus era proveniente do conhecimento que Jesus tinha de quem o Pai era. No decorrer do seu ministério, diversas vezes Jesus diz: aquilo que eu faço são as coisas que eu vejo o Pai fazer. Aquilo que eu vos tenho dito são as coisas que eu ouvi do meu Pai. A autoridade de um ministério não está no ministro, mas está no Deus que envia o ministro. A nossa autoridade não é nossa, ela é de Jesus. Ela pertence a Jesus e ela precisa ser entendida dessa forma. Jesus entra no barco do Pedro. Jesus ensina a multidão e num determinado momento Jesus vira para Pedro e fala assim: agora eu quero que você leve o barco de volta para dentro da água, para onde o mar é mais profundo, e lance as suas redes. Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, a gente passou a noite inteira pescando, não tem nada, não tem peixe, o mar não está para peixe hoje. A gente se esforçou, nós sabemos o que estamos fazendo. Provavelmente Pedro deve ter olhado para Jesus e olhado e falado: o que um rabino entende de pesca? Talvez a gente olhe a situação, a circunstância na qual nós estamos passando, e no nosso coração, na nossa mente, vem o pensamento de que estamos tão largados e abandonados por Deus, que chegamos a duvidar que Deus possa entender e compreender a nossa dor e o nosso sofrimento e a nossa necessidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus conhece todas as coisas e Ele é Senhor sobre todas as coisas. E Jesus então fala para o Pedro: Pedro, vai e lança a rede. Pedro olha e diz: Senhor, em cima da tua palavra nós lançaremos a nossa rede. Pedro não tinha ideia de quem Jesus realmente era. Ele entendia que Jesus era um rabino. Ele havia ouvido a história de que Jesus era aquele que João Batista tinha anunciado: depois de mim há de vir um que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dos seus pés. Mas ele não tinha a compreensão de que Jesus não era apenas o Messias do ponto de vista judaico,
do ponto de vista das expectativas da nação. O povo de Israel esperava por um Messias, ansiava por um Messias, um libertador político, alguém que se assentasse no trono de Davi, alguém que fosse da linhagem real, alguém que governasse sobre eles, alguém que colocasse para fora o domínio estrangeiro e restaurasse a glória e a honra de Israel. Mas de repente Jesus vem e revela ao homem, revela a mim e a você, que o Messias é muito mais do que o rei de Israel. Ele é o rei de toda a terra, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Deus encarnado, ele é o Deus entre nós, Senhor sobre todas as coisas. E Pedro então lança a rede, quando puxa, a Bíblia diz que eram tantos peixes, mas tantos peixes, que os barcos vizinhos tiveram que correr para socorrê-los, porque aquilo que Jesus havia feito era maravilhoso demais. Pedro, tomado de assombro, Pedro ficou assombrado com aquilo. Pedro se prostra diante de Jesus e fala: por favor, sai do meu barco. Por favor, saia do meu barco, porque eu não sou digno de estar na tua presença. Naquele momento Jesus chama a Pedro, fala: Pedro, eu quero que você largue tudo e eu quero que você me siga, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. E aqui Jesus estabelece um princípio do reino. Um reino não é uma relação estabelecida com o divino, não é uma relação estabelecida com Deus, aonde Deus entra na sua vida e melhora tudo o que você tem. O reino é uma relação de comunhão, onde quando Deus entra na sua vida, Ele te leva a abandonar tudo aquilo que não agrada a Ele, para viver exclusivamente para Ele. Pedrão segue Jesus, André vem junto, João, Tiago, os primeiros discípulos são convidados. Pedro caminha com Jesus. Pedro teve algo que muitas vezes a gente olha e fala assim: uau, como eu queria ter tido essa oportunidade, andar com Jesus. Andar com Jesus deve ter sido fantástico. Já pensou? Ter o mestre do lado. Eu fico imaginando quando Jesus acalma a tempestade. João 6 traz esse relato. Os discípulos estão no barco. Jesus foi orar, falou para eles: entra no barco, atravessa para o outro lado, eu encontro vocês. Eles entraram no barco, eram altas horas da noite, a tempestade veio sobre o barco, o mesmo mar, o mesmo lugar. Pedro está dentro do barco, marinheiro experiente, acostumado com o lugar, acostumado com as tempestades, acostumado a lidar com os desafios daquele lugar. Mas o negócio estava tão difícil que eles estavam desesperados. E de repente, no meio da tempestade, vem alguém andando sobre as águas. Jesus. Os caras viram Jesus andando sobre as águas. Não só isso, mas Pedro ainda cheio de ousadia, né? Porque Pedro tem um perfil ousado. Ele olha e fala: Senhor, se for o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor. E Jesus fala: então vem. E Pedro anda sobre as águas. E a realidade é que a gente às vezes fala mal do Pedro. Onde já se viu? Pedro afundou. Eu quero dizer para você, onde já se viu que você nunca andou sobre as águas. Pedro já andou. É esse cara que Jesus chamou, experimentou o milagre, andou sobre as águas, viu Jesus multiplicar pão, viu Jesus multiplicar os peixes, viu Jesus curar enfermos, viu Jesus expulsar demônios, viu Jesus operar sinais maravilhosos, Jesus ressuscitou mortos. Pedro viu tudo isso, não só viu, Pedro experimentou. Num determinado momento, Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2 pelas cidades para anunciar o reino. E eles vão, e quando eles voltam, eles estão felizes, porque os espíritos malignos se submetiam a eles pela autoridade que há no nome de Jesus. Os enfermos eram curados. E a minha oração é que nós, como igreja, possamos sim nos aprofundar no relacionamento com Deus, de tal forma que sejamos impelidos pelo Espírito Santo a sair pelas cidades, a sair por onde quer que Deus nos leve, para anunciarmos o reino com autoridade, com poder, com ousadia, com a manifestação e o anúncio de que é chegado o reino de Deus.
Pedro experimentou tudo isso. Pedro, num determinado momento, em Mateus capítulo 16, tem esse relato. Jesus chama os discípulos, o pessoal estava falando de Jesus, o nome de Jesus estava correndo solto na cidade, pela região. Jesus chama os discípulos e fala assim: e aí, o que o pessoal está falando de mim? Quem dizem que eu sou? E aí os discípulos olham e falam: ó, Senhor, uns estão falando que o Senhor é Elias, outros estão falando que o Senhor é João Batista, outros estão falando que o Senhor é Jeremias. Jesus olha para os discípulos e fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A resposta de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouve essas palavras de Pedro, Jesus diz: Pedro, essas palavras, essa revelação, você não a recebeu de carne de homem algum, mas foi o meu Pai que está nos céus quem te revelou. E Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E só abrindo um pequeno parênteses aqui, é importante que a gente entenda, a pedra, embora o nome de Pedro signifique pedra, a pedra sobre a qual Cristo edifica a sua igreja, não é Pedro. A pedra sobre a qual Cristo edifica a sua igreja é a revelação que Pedro traz de que ele é o Cristo. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Ele é a rocha eterna. Ele é o firme fundamento que Paulo escreve em 1 Coríntios 3, versículo 11. O fundamento já está posto e não pode ser mudado. É Cristo Jesus. Ele é a rocha sobre a qual a sua igreja está firmada. Cristo Jesus, a revelação de que Jesus é o Cristo, essa é a rocha sobre a qual nós estamos firmados. Essa é a base da igreja. Remova isso e a igreja desmonta. Remova isso e o projeto acaba. Mas Cristo, que é eterno, a rocha na qual nós fomos escondidos, a rocha fendida aonde fomos escondidos para que pudéssemos ver a glória de Deus. Estou me referindo a Moisés. Moisés falou: Senhor, mostra-me a tua glória. Deus falou: nenhum homem pode ver a minha glória e viver. Deus então pega Moisés e o coloca na fenda da rocha. O que é a fenda? É a rachadura, é a ferida, é a rocha que foi ferida, para que eu e você pudéssemos ver a glória de Deus. Sem Jesus, nós não temos acesso a Deus. Aí, no mesmo capítulo de Mateus 16, alguns versículos para frente, Jesus começa a falar com os discípulos, falou: eu vou morrer, está chegando a hora. É necessário que eu sofra, é necessário que eu caia na mão dos malfeitores, dos líderes religiosos. Pedro chama Jesus de cantinho e fala assim: o senhor está doido? Para com esse papo, isso nunca vai acontecer, eu não permitirei. Jesus olha para o Pedro, o mesmo Pedro, é o mesmo Pedro, a gente está falando do mesmo cara, da mesma pessoa que teve todas essas experiências maravilhosas. Jesus chama Pedro e fala: arreda-te de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque você não partilha das coisas do alto. O teu coração não está nas coisas do alto. E Pedro é repreendido por Jesus. E aqui fica uma lição importante para mim e para você, da vida de Pedro. O apóstolo Tiago, na sua epístola, escreve que a mesma língua que profetiza bênção, a mesma língua que abençoa, amaldiçoa aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa se você é dizimista, fiel, não importa quantas línguas estranhas você ore, não importa quantos dons espirituais você tenha, não importa quanto tempo você é crente, você precisa e eu preciso vigiar a língua. Você pode ser o cara que vem de manhã aqui, traz uma palavra profética, chega em casa, ferra no pau e estraga o ambiente da sua casa. Amaldiçoa teus filhos, amaldiçoa tua esposa, o teu relacionamento. A gente vem e canta louvores a Deus, mas na segunda-feira abre a nossa boca para reclamar do nosso serviço. A mesma língua que abençoa também amaldiçoa, e a responsabilidade nossa vigiarmos a nossa língua.
O Tiago vai dizer que aquele que domina a sua língua é perfeito varão. Mas vamos voltar para o Pedro. O assunto não é a língua. Esse Pedro passou um pouquinho mais de tempo. Lucas capítulo 22, está chegando perto da crucificação. A Páscoa preparada, a ceia preparada. Os discípulos se reúnem com Jesus. Jesus fala: está chegando a hora. Um de vocês que se assenta na mesa comigo, que põe a mão na tigela junto comigo, um de vocês vai me trair. Pedro chama Jesus novamente. Pedro o interpela e diz: Senhor, se o Senhor tem que morrer, eu vou com o Senhor até o fim. Jesus olha para Pedro e fala assim: ah, Pedrão, Satanás pediu a tua alma para te peneirar. E se não fosse eu interceder por você, Pedro, o negócio ia ficar feio para o seu lado. Não, Senhor, mas eu vou com o Senhor. Se tiver que morrer com o Senhor, eu morro. Se tiver que morrer pelo Senhor, eu morro. E aqui eu queria fazer uma pausa na história do Pedro e trazer para mim a sua história. Quantas vezes nós nos comprometemos diante de Deus com algo que mais tarde descobrimos não somos capazes de cumprir? Às vezes tocados pelo momento, pelo calor do momento, pela emoção do momento, somos levados a fazer votos diante de Deus, a consagrarmos a nossa vida diante de Deus. Eu lembro de um irmão na nossa comunidade, toda vez que fazia apelo, ele vinha para frente aceitar Jesus, pastor. Eu falava, era uma doideira. O pessoal falava: pastor, o cara aceitou Jesus de novo. Eu falei: deixa assim, é melhor ele aceitando Jesus todo dia do que dando trabalho. Quantas vezes nós nos comprometemos diante de Deus? Quantas vezes você, diante do altar do Senhor, ou talvez no secreto do seu coração, já falou com Deus: Senhor, eu vou fazer tal coisa pelo Senhor, eu vou viver a minha vida pelo Senhor. E a minha pergunta para você é: será que o que Deus falaria para mim e para você seria a mesma coisa que Ele falou para Pedro? Jesus olha para Pedro, eu creio que com um olhar de misericórdia, porque Jesus era fantástico nisso. Jesus olha para Pedro e fala assim: não, Pedro, você não vai morrer por mim. Antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. E eu confesso que eu sempre tive problema com esse texto, um problema de interpretação do texto. Eu sempre achei que o galo ia cantar 3 vezes. Não é? Deu risada, né, Loidinha? É que eu não manjo de grego assim. Meu grego não é tão bom assim. Aleluia. Até que um dia eu entendi que Pedro ia negar Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. E quando eu entendi isso, eu falei: uau! Que revelação profunda! Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você está achando que você é capaz de fazer grandes coisas? E Pedro, irmãos, esse texto fala muito ao meu coração. Eu fui conversando com a Késia hoje de manhã, depois do culto, como esse texto fala ao nosso coração, fala ao meu coração, porque Pedro me representa, porque eu me vejo em Pedro, porque eu me reconheço em Pedro, porque olhar para Pedro é como olhar a um espelho, e ver em Pedro, nas atitudes de Pedro, na boa intenção de Pedro, na miopia, na distopia que Pedro tinha quando olhava para si mesmo, de olhar para si e achar que seria capaz de fazer por Cristo algo que somente Cristo é capaz de fazer por nós. Esse é o Pedro. A história diz que Pedro realmente, quando Jesus é traído e entregue nas mãos dos homens que o mataram,
Jesus é levado para o pátio da casa do sumo sacerdote naquela noite, naquela mesma noite. Pedro é reconhecido pelas pessoas que estavam ali, altas horas da madrugada. O galo só canta de manhã, não é verdade? Galo que canta antes da hora, acontece o que com ele? Nós mata e come. Matei aquele galo que estava aqui, cantava fora do horário. Estava dormindo, o galo me acordava, olhava no relógio, era 3 da manhã. Mata. O galo cantou provavelmente no romper do dia, era madrugada, o pátio da casa do sumo sacerdote estava cheio. Aquele povo fofoqueiro. Não, só povo fofoqueiro para estar na rua de madrugada para saber o que estava acontecendo. Judeu é povo fofoqueiro, irmãos, eles gostam de fofoca. E eu sei que isso não é aqui, assim não é, aqui não tem esse negócio. Vocês não gostam de uma fofoca, mas lá eles gostavam. 3, 4 horas da manhã, todo mundo na rua para ver o que estava acontecendo. Alguém olha o Pedro e fala: é você, eu vi você andava com ele. O Pedro rapidamente olha e fala: não, eu não era eu não. Dali a pouco outra pessoa olha e fala: não, era você, eu sei que era você, eu vi você andando com ele, você estava do lado dele, no dia que ele multiplicou os pães, eu vi você distribuindo os pães. E Pedro: não era eu. E por 3 vezes isso se repete, por 3 vezes Pedro tem a mesma atitude. E quando o galo canta, Pedro ouve o cantar do galo, ele se lembra da palavra de Jesus, e uma profunda tristeza toma conta do coração de Pedro, porque quando somos confrontados com a nossa limitação, quando somos confrontados com a pobreza espiritual na qual nós nos encontramos, essa é a reação que nós temos. Quando você de fato entende quem você é e a miséria na qual nós estamos, a nossa incapacidade de fazermos aquilo que é bom. O apóstolo Paulo escreve e diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Mas Paulo não para por aí, Paulo não apenas constata a nossa miséria, Paulo traz também a revelação da solução que Deus tem para nós. Paulo escreve assim: eu sou miserável, o bem eu não faço, o mal eu estou sempre fazendo, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Cristo é a resposta, Cristo é a solução, Cristo é a nossa dependência. Pedro nega Jesus, a história continua. Jesus é sepultado, 3 dias depois ele ressuscita. Primeiro domingo depois da Páscoa, dia das primícias, ele ressuscita porque era necessário que ele fosse a primícia daqueles que ressurgem, que fosse o primeiro entre aqueles que vão experimentar a ressurreição. Cristo aparece aos discípulos, trancados dentro de uma sala, no cenáculo, eles estavam com medo, fechados. O que aconteceu com o mestre pode acontecer conosco. Ele aparece, ele entra onde ninguém esperava que ele entrasse. De repente, do nada, Jesus está no meio deles. As mulheres tinham ido ao túmulo, tinham voltado de lá com a notícia: o túmulo está vazio. Pedro e João tinham ido ao túmulo, tinham voltado com a mesma notícia. Jesus aparece aos discípulos. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15 que ele apareceu a aproximadamente quase 500 irmãos antes da sua ascensão ao céu. E diante de tudo isso, eu não sei você, eu acho que se a gente estivesse vivendo naquela época, se a igreja estivesse acontecendo naquela época, Cláudio, a notícia de que Jesus ressuscitou deveria ter causado um reboliço e a igreja ia estar cheia de gente. Mas no meio disso tudo, Pedro foi pescar. O João Alexandre escreve uma música muito bacana. A gente veio ano passado num congresso de danças que teve aqui. Foi lá nesse lugar aí, na igreja do Eric. A gente estava lá, as meninas iam dançar, e eu ouvi essa música pela primeira vez, e essa música me quebrou. A mensagem dela me quebrou.
A letra diz: vou pescar, quem sabe ele apareça novamente. Pedro tinha visto Jesus ressurreto. Não era mais o Jesus com quem ele tinha andado, era o Jesus ressurreto. Mas tinha algo quebrado dentro de Pedro. Tinha algo que precisava ser reparado dentro de Pedro. E aí João 21 acontece. Jesus aparece na praia. E se você prestou atenção em tudo que eu falei até agora, Lucas 5 acontece de novo. É um déjà vu. É uma reprise. Para a gente ficar no tema dos filmes, é um flashback. Lucas 5. Pedro passou a noite inteira pescando. Não pegou nada. Chega na praia. Dessa vez, ao invés de entrar no barco, Jesus da praia pergunta: filhos, pegaram alguma coisa? Tem peixe aí? Eles respondem: não. Volta com o barco e lança a rede à direita do barco. Quando puxaram a rede, as redes estavam quase se rompendo de tantos peixes que eles pegaram. João está no barco junto com Jesus. João dá uma cutucada no Pedro, dá uma cotovelada no Pedro e fala: é ele, é o mestre, é o mestre. E às vezes é assim, a gente precisa de alguém que dê uma cotovelada na gente, né? Dá uma cotovelada em quem está perto de você aí. Legal, você vem na igreja e o pastor pede para baterem em você. Jesus vai curar você. Semana que vem tem cruzada de cura. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. João fala: Pedro, o que foi? É ele. O texto diz que Pedro se lança na água. Pedro se joga e corre na direção de Jesus. Vai na direção do mestre. E quando chega na praia não tem coragem de conversar com Jesus. Parece a gente. Parece a gente quando faz alguma coisa que o nosso coração nos diz que desagradamos a Deus. E muitas vezes olhamos e falamos: não tenho coragem nem de falar com Ele. A Bíblia fala que tinha pão e peixe esperando por eles. Eu não sei você, mas toda vez que eu leio esse texto, eu me pergunto: por que Jesus perguntou se eles tinham peixe, se ele tinha peixe? E a única resposta que eu consigo chegar é que Deus não precisa de você. Ele não precisa do sustento que talvez venha de você. É você que precisa do mantimento que vem dele. Sou eu que preciso daquilo que Jesus preparou para mim. E a gente poderia só nesse versículo sair falando uma porção de coisas. Sabe por que Jesus não precisa do seu pão? Porque o pão que eu e você podemos trazer, o pão que eu e você podemos dar de comer, é o pão que a gente come, mas amanhã a gente tem fome. Mas o alimento que Ele tem para nós, o alimento que só Ele pode provisionar para mim e para você, é aquele que quando comemos dele, somos transformados nele. Sabe por quê? Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E uma das coisas mais maravilhosas que eu acho a respeito do relato do nascimento de Jesus, é que quando Ele nasceu, Ele foi encontrado em uma manjedoura. Sabe o que significa manjedoura? Lugar de comer. Aquele que é o pão vivo que desceu do céu, foi posto
no lugar de comer, para que eu e você pudéssemos comer do pão da vida. Jesus tinha pão e peixe preparado. Os discípulos comeram. Ninguém tinha coragem de perguntar: e aí, é o Senhor mesmo? E aí a gente chegou no nosso texto, João 21, versículo 15. Eu queria que você lesse comigo. Todo mundo achou aí? Ah, é por isso que vocês estão olhando para cá. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Os estudiosos dizem que existem duas possibilidades de interpretação aqui. Existe a possibilidade de que Jesus estivesse apontando para todas as coisas: o barco, a rede, a praia, o mar, tudo aquilo que representava a vida de Pedro até aquele momento, tudo aquilo que Pedro sempre se dedicou a fazer, profissão que provavelmente Pedro aprendeu do pai. E Jesus perguntou: Pedro, você me ama mais do que estas coisas? A leitura mais apropriada, no entanto, para esse texto é que Jesus provavelmente tenha apontado aos demais discípulos: Pedro, você me ama mais do que estes? E aqui é muito interessante, porque embora possa parecer que a situação de Pedro não tinha nada a ver com isso, Jesus está tratando com um problema da nossa alma. O homem tem a tendência de viver a sua vida baseado em comparação. A gente está sempre olhando para a vida do outro, para o ministério do outro, para o carro do outro, para a casa do outro, para a família do outro. Tem um ditado que diz que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. A gente só não sabe quanto de energia, tempo e trabalho o nosso vizinho desprende para que a grama dele seja tão verde assim. Mas a realidade é que nós temos uma tendência de viver por comparação. Ontem a pastora doutora em grego, Loide, ministrou um pouquinho a respeito dos frutos da carne e falou sobre a inveja. E às vezes o negócio é tão sério no nosso coração, que nós não conseguimos nem nos alegrar com aqueles que conquistam algo de bom. A inveja domina o nosso coração e rouba de nós a alegria da vida. Irmãos, é tão gostoso quando alguém está sendo abençoado perto da gente. É tão gostoso quando alguém recebe uma bênção de Deus. Você está acompanhando, você está vendo a necessidade do irmão e de repente Deus responde. Isso tem que ser motivo de alegria para mim e para você. Às vezes a gente fica olhando e achando que os outros são mais perto de Deus. Não, a gente vai fazer uma fila de oração depois aqui. E eu vou pedir para o apóstolo Cláudio, a apóstola Solange e o pastor André e a pastora Loide ficar aqui para orar por vocês. E aí de repente a gente percebe que a fila do apóstolo Cláudio é maior. Por quê? Porque se ele é apóstolo, o Cláudio é assim com Jesus. Deixa eu dizer para você: o mesmo Espírito que habita nele, habita em você. O mesmo Deus que se relaciona com ele, quer se relacionar com você. Jesus pergunta para Pedro: e aí, Pedro, você me ama mais do que esses? E aqui, irmãos, aqui eu vou me arriscar, eu vou entrar num ramo que não é o meu, não é minha especialidade, é a especialidade da Loidinha, que é o grego. Esse texto, para mim e para você, por causa da tradução em português, ele rouba de nós, a nossa tradução rouba de nós a riqueza e a profundidade do texto. Por quê? Porque em português, amor é amor. O amor de um pai para com um filho, a gente chama de amor. O amor entre amigos, a gente chama de amor. O amor que talvez você tenha lá pelo seu pet, a gente chama de amor. O amor entre um esposo e a esposa, entre o marido e a mulher, a gente chama de amor.
E essa mesma palavra, ela serve para denominar todas essas esferas da experiência humana, do relacionamento humano, inclusive para a nossa relação com Deus. Quando a gente fala que Deus nos amou, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, automaticamente você vai pensar em amor da forma mais normal que a gente pensa. Mas no grego, no original, existem pelo menos 4 palavras para falar a respeito de amor. Existe uma palavra para falar do amor entre o pai e os filhos, entre os pais e os filhos. Existe uma palavra que vai falar do amor entre os amigos. Existe uma palavra para falar do amor entre o casal. Existe uma palavra para falar do amor para com Deus, o amor de Deus para conosco. A gente vai puxar 2 que são os que estão no texto: o ágape e o filéu. Ágape é o amor incondicional, é o amor sacrificial, é o amor que está disposto a morrer, é o amor que está disposto a se entregar sem esperar nada em troca, é o amor que dá de maneira incondicional, é o amor que se manifesta na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, morrendo por mim e por você, porque Ele nos amou quando ainda éramos inimigos dEle, porque Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Deus, esse é o amor que Deus é, porque Deus é amor. É importante que você entenda isso. Deus não sente amor por você, Deus é amor, e por ser amor, Ele derrama de si mesmo sobre você. O outro é filéu. Filéu é a amizade, é aquele amor camarada, é aquele eu gosto de você, cara, eu tenho... Me permita usar você, André. O André é um irmão que Deus me deu. Queria falar isso. Te amo. Você sempre me acolheu. Dias difíceis você sempre esteve lá. Você é um irmão para mim, mais velho, mas um irmão. 3 anos, 3, você é de 72 e eu sou de 75, e você me obrigou a revelar uma coisa que não era para ter revelado, a sua idade. Aleluia. É esse amor que Deus põe entre a gente. Pô, André, eu te amo. Pô, de repente você tem alguém aí que você ama. E Jesus, quando fala com Pedro, Jesus olha para o Pedro e fala assim: Pedro, você me ama. E aqui a palavra amor é a palavra ágape. O amor que Jesus escolhe para se referir a Pedro, para perguntar a Pedro, é o amor sacrificial. Pedro, você me ama com amor sacrificial? Pedro, você está disposto a morrer por mim? E inevitavelmente eu sou obrigado a pensar na conversa que Pedro tem com Jesus em Lucas 22, quando Jesus diz que vai morrer, e Pedro fala para ele: eu vou morrer com o Senhor, eu morro pelo Senhor, eu vou até o fim com o Senhor. Naquele episódio onde Jesus falou: não, Pedro, você não vai até o fim comigo, pelo contrário, você vai me negar. E agora Jesus, junto com Pedro, naquela praia, no mar da Galileia, olha para Pedro e fala: e aí, Pedro? Você ainda me ama com amor ágape? Você ainda me ama com amor sacrificial? E o Pedro, provavelmente, irmãos, eu não sei, mas sendo gente como a gente, se ele for igual eu acho que o Pedro deve ter abaixado a cabeça, Cláudio, olhado para o chão, chutado uma pedrinha e falado assim: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo como amigo. E a resposta de Jesus para Pedro é: Pedro, alimenta os meus cordeiros. A segunda vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama com amor sacrificial? Você me ama o suficiente para morrer por mim? Você me ama o suficiente para que você entregue a sua vida em meu favor? Para que eu a use do jeito que eu quiser usar? E Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo como amigo.
E o texto diz que vamos ler o texto, eu esqueci que eu tinha parado de ler o texto, desculpa. Vamos voltar para o texto. A gente está no 15 ainda. Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Versículo 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, filho de João, você me ama de forma sacrificial. Você me ama o suficiente para abrir mão da sua vida. E ele disse: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas, Senhor, não é esse tipo de amor. Eu não consigo esse amor. Esse amor vai além da minha capacidade, esse amor vai além das minhas forças. Porque quando a gente é confrontado com as dificuldades da vida, quando a gente é confrontado com as necessidades da vida, a gente normalmente é impelido a se proteger, a se salvaguardar, a se resguardar. Nós colocamos o nosso eu, os nossos interesses, as nossas vontades na frente. É quase que um Senhor, conta comigo, mas desde que? E talvez exista alguém aqui que me ouve e que por diversas vezes já esteve diante do altar do Senhor dizendo: Senhor, eu sou teu, a minha vida é tua, desde que? Talvez você já tenha experimentado o chamado de Deus na sua vida, mas você tenha colocado um desde que. E hoje eu tenho uma boa notícia para você, porque pela terceira vez Jesus falou com Pedro: Pedro, você me ama? Mas dessa vez Jesus não usou o amor sacrificial. Jesus usa a palavra filéu. Pedro, você me ama como amigo? É quase que Jesus, eu imagino Jesus, sabe as crianças quando vão para a escolinha? Quem aqui já foi criança? Tem um pessoal que não foi, não manifestou, já deve ter nascido adulto. Nasceu grande. Lois, você nasceu desse tamanho, coitado da sua mãe. Jesus, já foi criança já, Lois? Sabe criança que tem esse negócio de chega uma na outra e fala assim: oi, quer ser meu amigo? Eu vejo Jesus assim com Pedro. Eu falo assim: Pedro, você me ama como amigo? O texto diz, vamos ler, vai. Pela terceira vez ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Olha só, quando a gente lê esse texto, a leitura que a gente faz é que Pedro ficou magoado. E a tradução nossa dá essa conotação. Pedro ficou magoado por causa da pergunta de Jesus. Mas eu quero que você entenda que a mágoa de Pedro não tem a ver com a pergunta de Jesus. A mágoa de Pedro tem a ver com a confrontação da realidade de quem Pedro é. Ontem o pessoal estava ministrando e falando sobre a questão da confrontação. Nós não gostamos da confrontação. Ninguém gosta de ser confrontado. Quando alguém nos confronta, quando a gente está na igreja, o pastor confronta a gente, o pastor pega no nosso pé, o pastor puxa a nossa orelha, a gente sai da igreja, a gente fala: nunca mais volto aqui, eu vou para outro lugar. Nós vivemos um tempo que eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu costumo dizer que é bom, quanto mais igrejas melhores, mas criou um problema. As pessoas não podem mais ser corrigidas, não podem mais ser confrontadas, porque quando são chamadas a atenção, vão para outros ministérios, vão para outros lugares. Você precisa aprender a ser confrontado, porque Deus não quer o teu mal, Ele quer o teu bem, Ele quer que você cresça, Ele quer que você amadureça, Ele quer que você desenvolva. Jesus confrontou a Pedro, Pedro ficou triste, Jesus bateu nas costas: supera, Pedro, vamos lá, levanta. Porque eu tenho um trabalho para você. Porque mesmo quando a gente percebe que nós não somos dignos, que nós não somos capazes, nós também somos abençoados com a revelação de que Deus não está atrás daquilo que você pode oferecer. Ele está querendo ter um relacionamento com você, porque o que importa é o que Ele pode fazer na sua vida e através de você. Eu quero que você entenda isso. O importante para Deus não é o que você tem capacidade, porque a realidade é que eu não tenho capacidade de nada.
se não for Deus agindo em mim, se não for a graça de Deus, que é esse recurso disponível para que eu persevere, para que eu permaneça, para que eu continue, para que eu não desista, para que eu seja transformado, para que eu seja santificado, para que aquilo que Paulo escreve em Romanos 8:29 aconteça na minha vida, que Ele nos predestinou para sermos transformados à imagem do Seu Filho, a fim de que Cristo Jesus seja o primogênito de muitos. É a graça de Deus agindo em mim e em você. Não sou eu, não é você, não é a minha capacidade, não é a sua capacidade. Não importa os diplomas que você tem na parede, não importa se você é especialista em grego ou se mal sabe falar o português. O que importa é Cristo em você. Não importa quantos dígitos você tem na sua conta bancária, se você morrer sem Cristo, você morre o mais miserável de todos os homens. Você pode não ter nada, você pode não ter nada na sua casa, mas se morrer com Cristo, morreu o mais rico de todos os homens. Porque o que importa é Ele, porque Ele é o fim de todas as coisas. Mas a nossa cultura religiosa nos ensinou a nos relacionarmos com Deus como um meio para as coisas. E as nossas habilidades, as nossas capacidades, o nosso currículo, o nosso potencial se tornou mais importante. E a gente vive o nosso cristianismo baseado naquilo que nós podemos fazer. Mas Cristo nos chamou para abandonarmos todas essas coisas. E eu me pergunto o que foi que Paulo viu, que fez ele considerar como esterco todas as coisas, a fim de ganhar a Cristo. O que foi que João viu naquela ilha, que fez com que ele dispusesse a sua vida na mão de Deus? Porque no final, quando somos confrontados com quem realmente somos, e a palavra de Deus é esse espelho que não nos mostra a nossa beleza, mas mostra as nossas falhas, não com o propósito de nos derrubar, mas com o propósito de nos corrigir, de nos colocar de pé, de mostrar para nós e nos ensinar a nossa nova natureza. Você tem uma nova natureza dentro de você, mas essa natureza ela é totalmente dependente de Cristo Jesus. Depois de confrontar Pedro de maneira doce, a confrontação de Jesus é fantástica. Jesus não deu bronca no Pedro. Jesus fez a pergunta certa para o Pedro: você me ama mesmo? Você me ama como você disse que me amava? O texto diz assim, versículo 18: eu lhe digo a verdade, quando você era jovem podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão onde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Na primeira conversa, Pedro olha para Jesus e diz: eu vou fazer isso para o Senhor. Mas na conversa final, Jesus olha para Pedro e diz: você vai fazer isso por mim. Não é o que você diz para Deus que vai fazer, é o que Deus diz para você que quer de você. E às vezes a gente está gastando a nossa vida cristã fazendo um monte de promessa para Deus. A gente promete tanto e fura tanto com as nossas promessas, que é difícil de acreditar na gente. Deus nos convida para uma relação com Ele, aonde não é o que nós dizemos que vamos fazer, é o que Ele diz para nós que devemos fazer.
tradição cristã, isso não está na Bíblia, história do cristianismo, diz que Pedro termina sua vida em Roma. Vieram buscá-lo, vestiram-no, levaram ele para ser executado. Quando ele viu que seria crucificado, ele diz: não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E a história diz que Pedro então foi crucificado de cabeça para baixo. E eu me pergunto, o que mudou? No Pedro que diz: eu vou com o Senhor até o fim, e nega Jesus, para o Pedro que diz: eu não sou capaz, mas termina morrendo por causa de Cristo. Sabe o que mudou? Pedro ouviu o que aconteceria com ele, mas não ouviu de qualquer um. Ouviu de Cristo, mas ouviu do Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto é o cumprimento de toda a esperança que eu e você temos. O encontro com o Cristo ressurreto transforma um homem com medo da morte em um homem sem medo de abrir mão da sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele tem dia para ressurgir. Eu e você temos dia para morrer, mas eu quero dizer uma coisa para você: nós também temos um dia marcado para ressuscitar. E isso tem que tirar de nós o medo de vivermos para Deus. Porque se a ressurreição for verdadeira, o medo não pode habitar no nosso coração. O medo de seguir a Deus, de viver para Ele, não pode dominar o nosso coração. O pastor Timothy Keller é um pastor americano, escritor, faleceu no começo do ano. Câncer, lutou contra o câncer até o fim. Ele diz o seguinte: se a ressurreição é de fato verdadeira, se Cristo realmente ressuscitou, então no final tudo vai ficar bem. Talvez você esteja passando, enfrentando uma dificuldade, uma enfermidade. Eu quero dizer uma coisa para você: no final tudo vai ficar bem. Talvez o teu relacionamento, o teu casamento esteja difícil, você já não enxerga mais solução, não enxerga mais saída, não tem mais salvação. Talvez você esteja nessa, mas eu quero dizer uma coisa para você: tudo vai ficar bem. Talvez você seja desafiado a enfrentar a morte. Talvez não. Eu quero dizer que Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para você. Um chamado que talvez você tenha parado ele, você tenha colocado ele num canto, porque você descobriu que você não é capaz de fazer por Cristo aquilo que você imaginou que Cristo queira de você. Mas eu quero dizer para você uma coisa: não é o que você é capaz de fazer, é o que Ele fez por você. É isso que importa. É quando nós nos escondemos nele, é quando nós nos escondemos nessa verdade, quando abraçamos ela e trazemos ela para dentro do nosso coração e vivemos a nossa vida firmados nessa verdade, é que experimentamos a graça de Deus que nos move. E eu quero terminar com essa história. Jesus termina a conversa com Pedro, colocando diante de Pedro um chamado: cuida das minhas ovelhas. E esse chamado de Jesus é para mim e para você. E antes que alguém no final do culto procure o pastor Cláudio, o apóstolo Cláudio, e diga: olha, o pastor falou que Deus me chamou para cuidar das ovelhas, então agora eu sou pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você: cuidar das ovelhas do Senhor
é a responsabilidade de todo crente. Sabe por quê? Eu espero que vocês não escandalizem, né? É o meu jeito, é o jeito meu de falar, mas eu vou colocar de um jeito que você não tem como não entender como é que funciona o reino de Deus e como é que funciona a igreja. E de maneira nenhuma eu quero ser desrespeitoso. Tá ok, senhor? Amém? Beleza. A casa de Deus funciona assim. É como se Deus fosse um pai nordestino. Tem algum nordestino aqui? Tem? Não tem ninguém do Nordeste aqui? Tem uma mão que levantou ali, outra mão levantou, aleluia, aleluia, Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus. Mais alguém? Os nordestinos são aquele povo que tem muitos filhos, sabe? Deus é como se fosse um pai nordestino, Lois, e ele tem muitos filhos. E nessa família, o filho mais velho ajuda a cuidar do mais novo. Quem aqui experimentou isso? Carlos, você é mais velho que o Cláudio, não é? Só um pouquinho, mas você teve que ajudar a cuidar? Só um pouquinho também. A casa de Deus é assim. Deus tem muitos filhos, e os mais velhos vão cuidando dos mais novos. E aí quando os mais novos crescem, vão cuidando dos mais novos. E quando eles crescem e se tornam mais velhos um pouco, eles vão cuidando dos mais novos. E esse é o chamado de Jesus para Pedro e para mim e para você. Cuida das minhas ovelhas. Deus quer usar você. Você está frequentando igreja. Eu vou em tal igreja, porque a igreja, nossa, eu vou lá naquela, como é que é? IBDN? Quase que eu falei IBM, né? IBND. Acertei assim, de uma sigla mais curta. Eu vou lá na igreja batista, porque tem um louvor. E aliás, o pessoal daqui, meu Deus do céu, nossa, fantástico, eu gosto mesmo. Quando eu venho aqui para ouvir o louvor, não é nem para ouvir a palavra do Cláudio, não. Eu venho para ouvir o louvor. É bom, é gostoso. Eu vou lá porque tem luzes, eu vou por causa disso, eu vou por causa daquilo. Você tem que ir para servir a Deus. Aonde você estiver, você tem que ir para servir a Deus. E eu falei que ia contar uma história, né? E eu vou contar ela rapidinho para a gente terminar. A gente vai estourar o horário, já vou avisar. Eu sou pastor visitante. Tá tudo certo. Vai levar mais 6 anos para eu pregar aqui mesmo. Eu já sei. E eu estou bem com isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho um tio. O nome dele é Euclides. Ele é bispo. Já plantou mais de 100 igrejas. E ele é um barato. Porque ele planta a igreja. Dá 1, 2 anos a igreja está grande, está andando. O pastor vai, desliga dele, dá rasteira nele. Ele fala, vai na paz, Deus abençoe. E ele planta outra. E ele planta outra. Ele tem igreja no meio dos índios, igreja no Paraguai, igreja em tudo quanto é lugar. E o meu tio está doente. Diabetes está comendo ele. E foi em fevereiro desse ano, Deus recolheu minha irmã mais nova. Ela faleceu. E meu tio não conseguiu ir no enterro, porque a diabetes dele é emocional. A glicemia dele vai a 400, 500. E aí olha só, meu pai ficou preocupado com meu tio. Falou, vou fazer uma visita para o Euclides. Um dia ele liga para o meu tio e fala, a irmã do meu pai atende, estou indo aí visitar o Euclides. Não vem não, ele não está no Guarujá, cuidando da igreja. Precisava fazer uma reforma na igreja. Ele desceu lá para fazer a reforma, foi ordenar uns obreiros. Meu pai falou, então o Euclides está bem, né? Não está doente não, está bem. Está no Guarujá trabalhando. Passou 1 mês da morte da minha irmã, minha avó morreu, 102 anos. O Senhor recolheu a velhinha, levou ela para a glória. Um barato. Você ia conversar com ela, ela só orava em línguas.
Filho, não desvia do caminho do Senhor. Eu falei, ô vó, que é isso? Revela sim, não? O pessoal, o que vão achar de mim? O Senhor levou ela. Fomos no enterro da minha avó, meu tio está lá. Meu pai encontra com ele e fala, pô, eu ia lá visitar você, mas você está bem. Ele virou para o meu pai e falou assim, não, Silas, eu não estou bem. A doença está me comendo. Eu estou morrendo. Meu pai olhou para ele e falou assim, então por que você não para? Descansa, você já fez muito. E ele disse, eu fiz um voto com Deus. A minha vida é como uma vela. E eu disse, queima, Deus, até o final. Sabe, eu tinha um professor que falava o seguinte: se não vale a pena morrer por algo, não vale a pena viver por aquilo. Por isso, viva por algo que vale a pena morrer. Deixa eu perguntar para você, a tua relação com Cristo, vale a pena morrer por ela? Porque se a sua resposta for não, você está perdendo o seu tempo. Você não está perdendo só o tempo, você está perdendo a tua eternidade. Mas hoje Deus te convida, conhecendo a tua limitação, Ele te convida para um relacionamento com Ele, onde Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Mas Ele vai te fazer um convite: ser queimado até o final.